Estamos de volta e hoje entrevistando o deputado Cândido Vacarezza, líder do PT na Câmara dos Deputados. Deputado, os estados produtores, com relação ao pré-sal, os estados produtores têm razão de reivindicar essa maior parcela dos royalties do pré-sal? Tem razão. Mas isso nós chegamos a uma boa formatação. Por que eles têm razão? O petróleo do pré-sal não é o petróleo do continente. Fica a 300 quilômetros da costa, alguns poços, inclusive a 500 quilômetros. Não tem nenhum impacto com os estados confrontantes, e nem a não ser um impacto positivo de aumentar o desenvolvimento, aumentar o turismo, aumentar os empreendimentos ali. Então, mas o deputado Henrique Eduardo Alves fez uma proposta bastante razoável, que seria aumentar os royalties para esses estados e municípios. Para os estados não confrontantes, iria de 0,7 ou de 7 para 22, e para os municípios não confrontantes para 22%. Então, esses estados ficariam com 40% para dividir entre estados e municípios. Então, é uma proposta que eu acho bastante razoável. Deputado, indo agora para a questão da sucessão. Quando a ministra Dilma assume a candidatura? A ministra Dilma só pode assumir a candidatura quando ela virar candidata. Ela é pré-candidata. Isso já está assumido. O presidente Lula já disse que ela é candidata, o partido já disse que é candidato, todas as chapas estão disputando. Mas assumir a candidatura, no caso aí, significa deixar o ministério Eu acho que ela deve deixar o ministério no prazo legal. Não tem motivo para ela sair antes. Mas o prazo legal, já que ela é ministra sem mandato, não, para ela seria junho. Se for o caso, se para ela for junho, será junho. O senhor não acha Mas que eu acho que é abril, não tenho certeza. Apesar dela estar no governo, o senhor não acha que ela perde um pouco de tempo se o PSDB antecipar a decisão com relação ao seu candidato? Não, o PSDB é um caso à parte. Eles estão brigando demais, está uma confusão lá na área deles, ninguém sabe quem vai ser o candidato. O DEM, que é o antigo PFL, também está uma confusão danada. O César Maia diz que o Serra não presta, o Aécio chama o Ciro Gomes, que só anda falando mal do Serra para receber, e recebe com pompas e circunstâncias. Eles têm que se definir primeiro. Como que o PT vê um candidato, um potencial candidato como o Ciro Gomes, que pertence a um partido da base? O presidente Lula defende a eleição dele para o governo de São Paulo, e como que o PT vê essa movimentação do Ciro em defesa do Aécio? Vemos com muito respeito. O Ciro é uma pessoa leal, tem apoiado bastante o governo Lula, foi fundamental para o sucesso do nosso governo, está num partido aliado nosso de primeira hora, que é o PSB. Então eu tenho confiança que estaremos juntos, PT, PSB, PMDB, PCdoB, PDT e os outros partidos da base aliada. Deputado, só voltando um pouco aqui para o PSDB, qual o candidato do PSDB que o senhor avalia que seja melhor para a ministra Dilma enfrentar, Serra ou Aécio? Aí eu acho melhor que eles escolham. Quem eles escolhem? Eu acho que eles vão ter dificuldade de escolher um que os unifique. Se eles escolherem o Serra, a nossa polarização será com o Serra, sempre no nosso estilo, sem baixar o nível, sem ir para a baixaria, sem procurar coisas que desmotivam a política. Nosso debate é programático. Sendo programático, o candidato do PSDB, DEM, PPS, que é o candidato dos segmentos mais à direita no Brasil, será combatido com o nosso programa, com o nosso projeto. Qual a avaliação que o senhor faz da candidatura da senadora Marina Silva? Um comentário que se faz primeiro, ela vai levar ela introduz no debate da sucessão a questão do meio ambiente, mas, pelo lado do governo, que ela poderia roubar votos da ministra Dilma. Como é que o PT enxerga a candidatura? Primeiro que eu não acredito que ela vai introduzir a discussão do meio ambiente, a não ser que haja forçação de barra. Quem mais tem moral para falar de meio ambiente no Brasil é o Lula, o governo Lula e o PT. Não é o PV.
Não é o PV. Por exemplo, o nosso governo, nós reduzimos o desmatamento da Amazônia, tomamos uma série de medidas de dianteira no mundo. Mas o PV também é uma das bandeiras simbólicas. E a ministra... Não confunda. O Zequinha Sarney... Ela foi ministra de qual governo? Sim, mas... Do Lula. Sim, mas Ela não foi ministra do Fernando Henrique. O Zequinha foi ministro do Fernando Henrique. Pega o que fez o Lula e o que fez o Fernando Henrique sobre o meio ambiente. Nós estamos agora tendo uma postura de dianteira no mundo para levar posições concretas para Copenhague, com redução da política de carbono. É o Brasil que está na dianteira, não é a Marina. E é o Brasil do Lula, o Brasil de todos nós, o Brasil do nosso governo. Mas sabidamente ela saiu do Ministério porque muitas das defesas ambientais, em relações ambientais, ela fazia e o governo não aceitou. Bem, aí a história vai mostrar se é isso, porque ela foi ministra por quanto tempo? Ela foi ministra do primeiro... Desde o início do... Desde o início. Foi ministra 4 anos no primeiro governo, depois 3 anos no segundo. Você não acha muito tempo para uma pessoa descobrir que não está fazendo o que deveria? Aí ela sai para ser candidata a presidente de outro partido. Você não acha muito tempo, não? Digamos você, fique no lugar dela. Você é ministro da economia, ou você é ministro do desenvolvimento, ou você é ministro do meio ambiente. Fica 7 anos no governo para descobrir que não está fazendo? Você fica tudo bem. O Cristóvão, por exemplo, tem moral para dizer que saiu porque tinha divergência, que ele não estava conseguindo. Da educação. Mas ele, quando deu problema, ele ficou 2 anos. Aí tudo bem. Agora 7. Eu acho demais. Então a história vai dizer por que foi. O senhor acha que o apagão elétrico vai ter algum impacto negativo na campanha da ministra, em função da grande identificação que ela tem com a gestão do setor, visto que foi ministra das Minas e Energia? Eu acho que não terá nenhum, sabe por quê? O Brasil começou a década de 2000, começou o milênio, numa situação vexatória. Fernando Henrique, presidente, PFL, que hoje é DEM, PSDB, no governo, e nós vivíamos ali sim o apagão. Todas as pessoas que estão nos assistindo, todas, sem exceção, conhecem alguém que já teve a sua luz cortada. O que está acontecendo agora na Venezuela, banho de 1 minuto, 2 minutos, não poder passar dos 3 minutos, eles fizeram aqui. Essas luzes aqui que nós estamos tendo aqui na televisão, não teríamos em 2001, tem que ter metade. Como é que está o sistema elétrico brasileiro? É um sistema robusto, produz mais energia do que consome, tem um sistema de transição robusta, tem capacidade de transmitir mais energia do que é produzida. 1/3 desse sistema de transmissão que o Brasil possui hoje foi feito no nosso governo, contra os 100 anos para trás, e a perspectiva de aumento de produção de energia e de aumento de linhas de transmissão é maior do que a perspectiva de desenvolvimento econômico. Então a energia agora, no nosso governo, é um fator de desenvolvimento. A energia no governo deles era um fator de contenção do desenvolvimento. Foi isso que foi o apagão. Deputado, então teve um blackout. Está perfeito o nosso sistema de setor elétrico? Primeiro, não tem sistema perfeito em lugar nenhum do mundo. Por que o Brasil vai ter? Isso que aconteceu aqui no Brasil, numa escala muito maior, aconteceu nos Estados Unidos. E eu te digo que o sistema dos Estados Unidos é melhor do que o nosso. O nosso é mais limpo, mas o dele é mais consistente, tem mais tempo, teve mais tempo de corrigir erros. Então o nosso deve ter muitos sistemas. O que é que aconteceu? Aconteceu um blackout, é sinal que tem problemas e nós vamos resolver. Agora, não tem o apagão, aquilo que tinha em 2001. E por que tantas essas guerras de versões do governo, problemas climáticos? Eu acho um erro do governo. Eu acho um setor diz uma coisa, outro setor diz outra. O que é que o Lula disse? O Lula disse, ó, vamos parar, vamos esperar para a gente saber o que aconteceu, para a gente discutir. Que teve um problema, teve. Então vamos ver o que é. Não foi apagão, no sentido do que o Brasil sabe do que é apagão. Ok, vamos encerrar mais esse bloco, voltamos em seguida.